Oi pessoal, paz, tudo bem? Então esse aqui é o segundo vídeo sobre uma série sobre intercessão que eu tô fazendo, né? O primeiro vídeo foi uma introdução, se você não assistiu, eu peço que você assista, né? Eu vou deixar o link aqui embaixo. E agora esse segundo vídeo eu vou começar falando sobre as defesas, né? As formas que a gente pode se defender. E eu vou ler lá em Efésios 6, do 14 até o 17. Portanto, estejam preparados. Usem a verdade como cinturão. Vistam-se com a couraça da justiça e calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia de paz. E levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Recebam a salvação como capacete e a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhes dá. Então, eu entendo assim que muitas vezes a gente pode usar essa armadura como um ato profético, né? Por exemplo, a gente fala assim: Deus, eu quero me revestir com o seu capacete e hoje eu coloco a couraça da justiça, né? E eu não acho isso errado, né? Mas eu entendo a armadura como uma forma muito mais prática. Na verdade, eu acho que eu sou muito prática às vezes, né? Mas eu entendo de uma forma prática, né? Então, a gente vê que todas as armas são armas de defesa, exceto a espada. Então, eu não poderia começar a falar sobre intercessão com vocês pela espada, eu acho que seria irresponsável, então por isso que eu estou começando pelas armas de defesa. Então eu quero primeiro ensinar vocês a se defenderem, para depois ensinar a atacar. Então, eu tô pegando aleatoriamente, assim, não tô pegando por ordem de importância, porque todas as partes da armadura são importantes. Mas uma das áreas assim que eu mais vejo que a gente é atacado é na mente, né? Então é por isso que eu quero começar pelo capacete da salvação. Então eu vou falar de uma forma bem prática, né? Tem até um livro que eu queria indicar para vocês, que é um livro fantástico. Esse livro mudou a minha vida, de verdade. Não só porque eu li ele, mas porque eu apliquei o que estava escrito nele. Então foi muito fantástico mesmo. É o livro A Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Joyce Meyer. Então, eu até procurei aqui ele pra... Mas, gente, tá uma bagunça. Eu acabei de me mudar, eu não encontrei ele, mas eu vou colocar a capa dele aqui. Esse livro é fantástico, então lê esse livro, aplica o que está escrito nele. E como que acontece, gente? Você tem seus pensamentos, enfim, mas nem tudo o que você pensa tá vindo de você. Né? Tem coisa que passa pela sua mente que não tá vindo de você. Tem coisa que passa pela sua mente que vem do inimigo, que vem de algum espírito maligno, vem de Satanás, enfim. Só que ele, que nem eu falo muitas vezes, né? Ele não chega com um rabinho vermelho, chifrinho. Ele chega muitas vezes invisível, fica do seu lado. E ele não chega pra você e fala assim, né? Com a aparência dele, fala assim: olha, você é feia. Mas como que ele faz? No momento que você tá se olhando no espelho, ele chega no seu lado e fala assim: olha como eu sou feia. Então é um pensamento dele, não é um pensamento seu, mas parece que é seu, entendeu? Por isso que muitas vezes a gente não sabe. E daí o problema é o que é? O problema é às vezes você abraçar aquele pensamento e você olha assim e você fala: nossa, como eu sou feia. E daí depois, em algum outro momento, Satanás chega e fala assim: você tá vendo como a sua vizinha é bonita? Daí você aceita aquele pensamento. E daqui a pouco ele chega assim: eu acho que o meu marido tá me traindo com a vizinha. Entendeu? E vai criando uma bola de neve do mal. Então você tem que tomar cuidado, né? Você tem que proteger a sua mente, porque nem tudo que passa pela sua mente vem de você. Né? Muitas vezes o Espírito Santo pode estar falando alguma coisa com você, mas muitas vezes o inimigo também fala com a gente no nosso pensamento. Então você pode pensar assim: ai, Daisy, nossa, mas se é assim, por que Deus não tira o diabo de perto da gente, né? Na verdade, a Bíblia nunca prometeu isso. A Bíblia nunca falou em nenhum lugar que a gente não teria contato com o inimigo ou que ele nunca ia falar com a gente, né? Mas na verdade a Bíblia fala o quê? Que ele estaria sempre ao derredor, né? A Bíblia fala que ele está procurando alguém, enfim. Satanás mesmo conversou com o próprio Jesus, né? Então, se ele tentou conversar aí com o próprio Jesus, por que você acha que ele não vai tentar conversar com você, né? Então, por que Deus permite? Porque Deus deu as armaduras pra gente usar justamente para se proteger, porque as nossas armaduras são mais fortes, né? Então,
o que acontece? Como que você vai saber, então, o que vem do inimigo, né? Então, como que eu vou saber? Primeiro, a Bíblia fala que, lá em João 10:10, que Jesus veio para dar vida e vida em abundância, mas o ladrão veio roubar, matar e destruir. Então, os pensamentos que vêm do inimigo, eles vão roubar alguma coisa, vão destruir alguma coisa, vão matar alguma coisa. Então, pensamentos destrutivos, pensamentos de morte, pensamentos que te roubam, né? Tudo isso não vem de Deus, né? Deus não vai fazer isso. Então, por exemplo, muitas vezes você está feliz da vida naquele dia, mas daí vem um pensamento e você fica pensando aquilo e aquele negócio vem no seu coração e você fica remoendo aquilo e daqui a pouco você tá triste e acabou com o teu dia aquele pensamento, né? Muito provavelmente aquele pensamento veio do inimigo, né? Tem um versículo aqui que me ajudou bastante também, que até que até ensina você a saber o que mais ou menos, o que Deus quer que a gente pensa, né? Tá lá em Filipenses 4:8. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom e merece elogios. Isto é, tudo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Então, isso aqui é como que deve ser a nossa mente, né? Então, o contrário disso é o que vem de Satanás. Então, por exemplo, né, tudo que é verdadeiro. Então, o que é o contrário? Tudo que não é verdade. Né? Então, por exemplo, tudo que é agradável. Né? Então, a gente ficar enchendo a nossa mente, deixando passar pensamentos desagradáveis também é um indício que aquele pensamento não vem de Deus. Então, tem um exercício muito legal que fala no livro da Joyce, que é você pensar sobre o que você está pensando. Né? E você analisar, né, como que está o seu pensamento, como que estão as coisas que você pensa durante o dia. E quando eu fiz esse exercício, eu desafio você a fazer esse exercício também. Pense sobre o que você está pensando. Comece a analisar, mas de uma forma intencional, né? Então, assim, pelas próximas horas, comece a pensar e comece a colocar em categorias o que você está pensando. Você está pensando em coisas desagradáveis? Está pensando em coisas impuras? Você está tendo pensamentos negativos? Você está tendo pensamentos errados, pensamentos sexuais, pensamentos impuros? Como que estão os seus pensamentos? Né? E quando a primeira vez que eu fiz esse exercício, eu fiquei chocada comigo mesma, porque eu falei, nossa, quanta tonteira que fica passando na minha cabeça o dia inteiro. E eu comecei nesse processo assim de entrar numa batalha pela minha própria mente, porque se você deixar Satanás fazer o que ele quiser com a sua mente, né, aí ferrou, né? E ele vai conseguir destruir, vai conseguir te roubar. Então a Bíblia fala lá em Provérbios 4:23, não na versão Almeida, agora eu não lembro qual versão, mas fala assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Então, gente, é muito sério, né? Você emprestar sua mente para Satanás, né? Você não pode, você tem que realmente colocar a sua mente à disposição de Cristo, né? E uma coisa, gente, essa questão da batalha da mente foi muito importante para eu aprender a ouvir o Espírito Santo, porque a nossa mente é como uma estufa. Então, se você enche a sua mente de tranqueira, de porcaria, não vai ser um local fértil para a palavra de Deus crescer, para o Espírito Santo poder falar. Então, quando eu comecei esse processo aí de limpar a minha mente, eu comecei a perceber o Espírito Santo falando comigo. De verdade, gente. Porque se tá cheio de tranqueira, cheio de coisa, o Espírito Santo vai falar e você não vai entender, porque ele fala numa frequência de santidade. Então, se a sua mente está focada em coisas do mundo, em porcaria, ou então, não tô falando só de pecado em si, mas é muito legal, gente, ler um livro da Joyce mesmo, que fala de outras atitudes, por exemplo, uma mente negativa, uma mente preocupada, né? Várias outras coisas. Coisas que realmente não vêm de Deus. Então, você com a sua mente limpa, com a sua mente pura, não mente vazia, tá? Porque mente vazia é a oficina do diabo. Mas você com uma mente pura, você percebe, quando o Espírito Santo fala, você percebe, né? E quando Satanás fala, você percebe também. Porque se você tá o dia inteiro pensando porcaria, e daí vem Satanás com mais uma porcaria, você não vai discernir que é ele. Mas se você tá ali pensando no louvor, pensando numa palavra, lembrando de um versículo, e vem Satanás com o pensamento dele, você vai, opa, isso aqui é estranho, entenderam? Então, isso é muito importante. Então,
pegando para o contexto aí da intercessão, né? Isso também é importante, porque uma vez, por exemplo, você está, por exemplo, batalhando com uma pessoa que quer se suicidar. Muitas vezes você nunca pensou em se suicidar e de repente começa a vir pensamento de morte, né? Então você tem que aprender a discernir se aquele pensamento é seu ou se aquele pensamento é de uma batalha que você está passando, né? Então é isso, gente. Por enquanto, eu vou ensinar mais pra frente também como que você vai lidar com esses pensamentos, né? Que é você usando a espada. Mas eu vou falar mais pra frente, tá? Então, essa é a primeira coisa, primeira lição. Pense sobre o que você está pensando. Não deixa qualquer porcaria passar pela sua mente. Analisa, sabe? E procura manter a sua mente limpa, né? Tanto de pensamentos, né? E quanto muito importante também. E lembra quando Jesus ele estava ali e veio Pôncio Pilatos e começou a fazer um monte de pergunta? Jesus virou para ele e falou assim: essa é uma pergunta vinda de você ou uma pergunta vinda de outros? Então, gente, tem muita coisa que Satanás quer trazer na nossa mente que vem através de pessoas, tá? Então você precisa prestar muita atenção nisso. Então, por exemplo, tem pessoas que a gente vai conversando e que começa a vir com algumas ideias, com algumas até grupos de palavras, assim, que você até sabe de onde que veio aquilo, né? Então, nem tudo o que você vê na TV se originou em pensamentos humanos. Tem coisas que você lê, tem coisas que você aprende, tem fanpages que você segue, enfim, autores, ideologias que não se originaram em Deus ou em mentes humanas que são satânicas. Então você precisa estar muito atento a isso também. De onde você tem se alimentado, o que você tem colocado na sua mente, o que você tem assistido, o que você tem lido, tá? Então, gente, o nosso guia para saber é a Bíblia, tá? Então, compara. Eu não tô falando para você se tornar um alienado, eu não tô falando isso, tá, gente? Porque eu também não sou. Eu leio livros seculares, sim, eu assisto canais de YouTube seculares, sim, mas quando eu vejo que alguma coisa é esquisita, quando alguma coisa não bate com a Bíblia, eu simplesmente rejeito aquele pensamento, eu falo, essa ideia não vai me moldar, eu discordo dessa ideia por causa disso, disso e disso. Então, aprendam a fazer esse exercício, né? Compara, né, aquilo que você está lendo, compara com a Bíblia. Então, se não for bíblica, se você vê que aquilo não é de Deus, simplesmente rejeita aquele pensamento, não deixa aquilo entrar, né? Porque quanto mais você fica fomentando aqui, mais aquilo vai descendo pro seu coração e daí depois é muito mais difícil da gente tirar. Então, enquanto aquilo ainda só está rondando o seu pensamento, aprenda a lutar com o pensamento. E depois você não vai precisar lutar com um sentimento, que depois é muito mais difícil de tirar. Bom, eu acho que seria isso. Então, como lidar, né? Como lidar, então, uma vez que você percebe que algum pensamento vem do inimigo? Você vai usar a espada, tá? Que eu vou falar num vídeo mais pra frente, senão vai ficar muito comprido. Então, quando vem algum pensamento errado do inimigo, você usa a palavra para refutar aquilo que ele está falando, que foi o que Jesus fez, né? Mas eu vou falar isso mais pra frente. Mas foi o que ele fez na tentação, né? Lá no deserto. Quando Satanás vinha com um pensamento, com alguma coisa, Jesus, está escrito. Daí Satanás vinha e Jesus falava, está escrito. Então, a forma que você vai guerrear é essa, é com a palavra, tá bom? Então é isso, gente. Que em nome de Jesus o Senhor venha estar purificando seus pensamentos, sabe? De verdade, eu oro para que Deus venha estar te incomodando, que em nome de Jesus o Espírito Santo venha estar te dando discernimento espiritual em nome de Jesus para você entender, para você discernir os pensamentos que não vêm de você, que não vêm de Deus, que em nome de Jesus caia por terra toda a confusão da tua vida. Que em nome de Jesus o Senhor venha purificar a sua mente, purificar os seus pensamentos e que em nome de Jesus a sua mente seja preenchida pela palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, gente. Os próximos vídeos aí eu vou continuar com a armadura e vamos conversando, amém? Um abraço.